1291, os Templários defendem as muralhas de sua última grande fortaleza na Terra Santa. Eles a defendem até a morte contra o ataque de um grande exército mameluco liderado por um sultão que deseja destruí-los. 1314, o último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, é amarrado a uma estaca em Paris e condenado à morte. Mas antes de ser queimado, o grão-mestre pronuncia uma maldição, dizendo que Deus vingará sua morte injusta. Esta é a história das lutas finais dos Cavaleiros Templários na Terra Santa. Nas últimas décadas do século XIII, os Templários resistiram firmemente contra um ataque renovado e poderoso de seus inimigos muçulmanos, caindo em combate contra os mamelucos do Egito. Então, na França, os Templários enfrentaram um perigo ainda maior, a ira do rei francês Filipe IV, o que levou à prisão dos Cavaleiros Templários pelo rei francês. Esses homens já tinham sido aliados próximos do rei, por que ele de repente decidiu destruí-los todos? E qual é a verdade sobre esse assunto? Os Templários eram hereges, blasfemadores ou foram acusados injustamente? Hoje, no Real Crusades History, vamos explorar as batalhas finais dos Cavaleiros Templários na Terra Santa, seguidas pelo seu julgamento e destruição na França sob o poder do rei Filipe IV. Durante esse processo, buscaremos responder aos maiores mistérios sobre a queda dos Cavaleiros Templários. Junte-se a nós e lembre-se, não há professor melhor do que a história. Antes de começarmos o vídeo, confira meu romance histórico nas Cruzadas. Por que o Hidden Rage é baseado de forma tão fiel em fontes primárias? Por que o Hidden Rage te mergulha na ação da Era das Primeiras Cruzadas? Faz 24 anos que os primeiros cruzados tomaram Jerusalém. Roberto de Bourges é um jovem cavaleiro cujo pai chegou ao poder no novo reino cruzado. Roberto tem sido um fiel vassalo de Balduíno, segundo rei de Jerusalém, veterano da primeira cruzada que agora governa o atribulado reino cristão. Em Alepo, o emir turco Balak reuniu um vasto exército e promete derrotar os cruzados de uma vez por todas. A princesa Melisende sente o peso do futuro, já que seu pai não tem filhos homens. Ela é herdeira de um reino que seu povo preferia ver nas mãos de um príncipe guerreiro. É um mito comum que os estados cruzados, ou ultramar, as terras além-mar, estavam em declínio durante todo o século XIII. Na verdade, após os sucessos da Terceira Cruzada na década de 1190, os Estados Cruzados passaram por um grande renascimento e se tornaram uma potência regional séria. Mais uma vez, na primeira metade do século XIII, de certa forma, o tamanho reduzido dos Estados Cruzados os tornou mais defensáveis. Com as fortalezas e cidades costeiras fortemente militarizadas, permitindo o florescimento do comércio, a navegação cristã continuou a dominar o Mediterrâneo. Só após a derrota da Sétima Cruzada de Luís IX em 1250 é que os Estados Cruzados entraram em um período de perigo cada vez maior. A diminuição dos recursos dos barões locais transferiu cada vez mais o peso da defesa de Outremer para as ordens militares. Especialmente os cavaleiros hospitalários e os cavaleiros templários, com suas vastas propriedades e ativos financeiros em todo o ocidente cristão, os templários e os hospitalários podiam financiar os castelos, mercenários, navios e suprimentos necessários para proteger os Estados Cruzados. Como monges guerreiros dedicados ao ideal cruzadista, esses homens eram os defensores óbvios do Oriente Latino. E à medida que o século XIII se aproximava do fim, essa missão se tornava cada vez mais perigosa. No coração dos últimos Estados Cruzados estava a grande cidade portuária de Acre. Após a perda de Jerusalém em 1187, Acre tornou-se a capital do Reino Cruzado. Com seu excelente porto, belas igrejas e comércio próspero, Acre era a joia do Outremer. Aqui, os templários e hospitalários estabeleceram poderosas fortalezas para servirem como centros de comando para todas as suas operações no Oriente. Foi um período em que a determinação dos templários foi colocada à prova máxima, diante de um inimigo que parecia estar sempre crescendo em poder. Os irmãos templários mostraram repetidas vezes
ser inabaláveis em sua dedicação e dispostos a pagar o preço máximo para defender o Oriente Latino. Na década de 1250, a dinastia Aiúbida de Saladino, que controlava o Oriente Muçulmano desde o fim do século XII, colapsou. O poder que os derrubou surgiu de suas próprias fileiras. Os mamelucos, soldados de elite e escravos, em sua maioria turcos, formavam a força principal dos exércitos aiúbidas desde Saladino. Capturados por traficantes de escravos nas fronteiras islâmicas, recebiam treinamento para serem guerreiros leais e destemidos. Os mamelucos formavam a guarda-costas do sultão Aiúbida as-Salih e foram fundamentais na derrota do exército de Luís IX durante a Sétima Cruzada. Mas após a morte de as-Salih, o novo sultão, Turan Shah, desconfiou da guarda mameluca e tentou substituí-los. Os mamelucos impediram isso, assassinando Turan Shah. Em 2 de maio de 1250, o comandante mameluco Ibeg surgiu como novo poder no Egito, e a dinastia mameluca nasceu. Após uma série de assassinatos e brutais lutas pelo poder, o sultão Qutuz surgiu como governante mameluco do Egito em 1259. Qutuz liderou os mamelucos na vitória sobre os mongóis na Batalha de Ain Jalut em 1260. Então, o próprio Qutuz foi assassinado naquele mesmo ano, sendo substituído por seu principal general, Baibars. O governo de Qutuz durou menos de um ano. Nada tão chocante. Na violenta história da dinastia mameluca, marcada por assassinatos e deposições de sultões, Baibars é justamente o mais lembrado dos sultões mamelucos. Ele foi um general e político astuto. Ele era um turco Kipchak, provavelmente nascido por volta de 1228, nas estepes ao norte do Mar Negro. Durante a expansão mongol, Baibars viu seus pais serem massacrados antes de ser vendido como escravo no sultanato seljúcida de Rum. Baibars acabou sendo comprado por um egípcio rico e levado ao Cairo. Aqui, Baibars foi comprado pelo sultão Aiúbida as-Salih. Ele foi um dos principais comandantes na Sétima Cruzada e na Batalha de Ain Jalut. Quando ele orquestrou o assassinato de seu antigo líder, Qutuz, a base de poder pessoal de Baibars já era forte. Ele assumiu o trono de sultão e subjugou a Síria e o Iraque muçulmanos, transformando o estado mameluco em um império vasto. Cairo era sua capital, e lá Baibars instalou um príncipe abássida como califa em 1261, tornando o Egito o novo centro do agora amplamente simbólico califado abássida. Após conquistar um grande império, Baibars voltou-se para os Estados Cruzados. Ele decidiu eliminar esses postos avançados cristãos latinos de uma vez por todas. Usando os recursos do Egito, da Síria e da Mesopotâmia, o mameluco Baibars conseguiu reunir exércitos de dezenas de milhares de homens em suas operações contra os Estados Cruzados. Enquanto os cristãos lutavam para manter suas guarnições totalmente equipadas, Baibars iniciou suas hostilidades contra os cruzados com um ataque à Galileia em 1263, no qual destruiu a Catedral de Nazaré. Em 1265, ele capturou Cesareia e Arsuf. Em 1266, tomou o castelo templário de Safed. E em 1268 conquistou o porto de Jaffa. Também em 1268 ele sitiou Antioquia. Antioquia, uma das grandes cidades do mundo romano antigo, ainda era principalmente cristã, quando os cruzados a tomaram dos turcos seljúcidas em 1098, o outrora poderoso principado de Antioquia estava, no final do século XIII, bastante enfraquecido e reduzido. Quando Baibars chegou à cidade com suas forças de cerco, muitos cidadãos, incluindo o príncipe de Antioquia, Boman VI, já haviam fugido. A guarnição tinha poucos homens e o cerco durou só 4 dias. Baibars então liberou sua crueldade sobre os civis indefesos de Antioquia. O sultão ordenou que os portões da cidade fossem trancados e então massacrou a população, incluindo mulheres e crianças.
Foi uma atrocidade chocante e desnecessária, com sede de sangue como sua única motivação aparente. A cidade já havia sido totalmente capturada por Baibars. Qual era o sentido de assassinar seus civis? Thomas Madden chama isso de o maior massacre de toda a era das cruzadas. Baibars se irritou ao saber que o príncipe de Antioquia, Boemundo VI, não estava presente no sofrimento final da cidade. Para compensar, Baibars enviou uma carta cruel a Boemundo, relatando alegremente os sofrimentos dos inocentes da cidade. Séculos depois, as palavras de Baibars continuam chocantes. Você teria visto seus cavaleiros prostrados sob as patas dos cavalos, suas casas invadidas por saqueadores e pilhadas por ladrões, suas mulheres vendidas 4 de cada vez e compradas por 1 dinar do seu próprio dinheiro. Você teria visto as cruzes em suas igrejas destruídas, as páginas do Falso Testamento espalhadas, os túmulos dos patriarcas revirados. Você teria visto seu inimigo, pisoteando o lugar onde vocês celebram a missa, cortando a garganta de padres, monges e diáconos em seus altares, trazendo morte súbita aos patriarcas e escravidão aos príncipes reais. A perda de Antioquia foi o maior golpe para os Estados Cruzados desde a queda de Jerusalém em 1187. Isso marcou uma nova era de perigo crescente para o Oriente Latino. As cidades costeiras e fortalezas estavam cada vez mais expostas à ameaça mameluca. Mas Baibars queria mostrar aos cruzados que não estavam seguros em nenhum lugar. Em 1271, ele lançou um grande ataque contra Chipre, conquistado por Ricardo Coração de Leão. Na Terceira Cruzada, Chipre foi uma importante e rica base dos cruzados por quase um século. Devido à predominância naval cristã, a ilha estava geralmente segura de ataques sarracenos. Baibars pretendia mudar isso. Uma frota de 6 galés mamelucas seguiu para Chipre, mas, ao se aproximarem do porto de Limassol, no extremo sul da ilha, a primeira galé bateu em um banco de areia e naufragou, e quase todas as outras galés mamelucas também naufragaram em seguida. Foi um desastre surpreendente. Muitos soldados mamelucos se afogaram e os sobreviventes foram capturados pelos cruzados. O cronista muçulmano Al-Ayani diz que 1.800 soldados mamelucos foram capturados pelos francos e seus aliados cristãos orientais. Foi uma reviravolta bem-vinda para os aparentemente invencíveis mamelucos. Chipre continuaria sendo um refúgio cristão. Em 1271, o príncipe Eduardo da Inglaterra liderou uma cruzada que fez Baibars aceitar uma trégua de 10 anos, garantindo os Estados Cruzados. Um alívio crucial. Os templários, hospitalários e os barões de Outremer usaram esse período para tentar se reagrupar e se refortalecer. Seus domínios agora estavam limitados a uma faixa costeira de Atlit até Marcabe e um pequeno enclave ao norte, em Latáquia. Em 1277, durante conflitos entre facções mamelucas, Baibars morreu, possivelmente envenenado. Por 3 anos, um conflito interno se intensificou, no qual os filhos de Baibars tentaram manter o império de seu pai. Foram desafiados principalmente por Qalavun, um dos principais chefes mamelucos. O filho de Baibars, Al-Said Baraka, tentou prender e eliminar Qalavun, mas no final Qalavun prevaleceu, e foram os filhos de Baibars que foram deixados de lado. Em 1280, Qalavun realizou plenamente suas ambições e se tornou o novo sultão mameluco. A essa altura, o governo central já havia se degradado nos Estados Cruzados e Qalavun fez tratados separados com várias cidades e fortalezas cruzadas. No entanto, Qalavun decidiu romper seus acordos com os cruzados e retomou suas campanhas. Em maio de 1285, ele cercou Marcabe, um importante castelo dos cavaleiros hospitalários. Os defensores de Marcabe resistiram e o cerco foi difícil, mas os mamelucos capturaram a fortaleza. Então, em 1287, o sultão atacou e conquistou Latáquia, a última cidade do antigo Principado de Antioquia.
Em 1289, Calavun avançou sobre Trípoli, controlada pelos cruzados desde 1109. Após um cerco de um mês, Trípoli caiu em maio e Calavun massacrou a população. Trípoli, assim como Antioquia, representou uma perda marcante. A última capital dos 4 estados cruzados originais havia caído. Os francos do Outremer enviaram cartas desesperadas ao ocidente cristão, implorando por ajuda. Circulavam rumores de que Acre seria o próximo alvo do sultão. Reis e governantes do Ocidente enviaram uma grande quantidade de dinheiro para ajudar a Terra Santa. O rei Afonso III de Aragão escreveu ao grão-mestre templário Guilherme de Beaujeu para informá-lo de que enviaria suprimentos aos postos avançados cruzados sitiados. Mas o que realmente era necessário eram homens, e muito poucos estavam chegando. Pequenos contingentes às vezes reforçavam as guarnições sitiadas de Outremer. E embora esse apoio fosse sempre bem-vindo, eles eram pequenos demais e poucos demais. Templários e hospitalários pressionaram com mais urgência os líderes da Inglaterra, França e Sacro Império Romano Germânico a lançarem cruzadas ao Oriente, vindo com toda a força de seus exércitos. O rei Eduardo da Inglaterra insistiu que queria, mas que tinha outros assuntos para resolver. Outros reis já disseram praticamente o mesmo antes. Lê-se quase um peso na consciência nas entrelinhas das cartas dos chefes coroados da Europa cristã ao Outremer. Nesse período, a Terra Santa seguia como grande ideal, e os homens ainda sentiam o dever de seguir o exemplo dos antepassados cruzados. No entanto, a política imediata dos reinos europeus desviava o foco desse ideal, principalmente com o fortalecimento e centralização das monarquias. A cruzada era sempre a próxima coisa a ser feita. Assim que os assuntos urgentes do dia fossem resolvidos, em 1290, Calavun se preparou para o golpe final, um ataque a Acre. Desde o final do século XII, Acre funcionava como a capital de Outremer, um porto de primeira classe com as fortificações mais poderosas da Terra Santa. A cidade era um importante centro comercial, e os próprios mamelucos se beneficiavam de sua atividade comercial, razão pela qual Baibars e outros sultões mamelucos tinham relutância em agir contra ela. Mas Calavun sabia que a queda de Acre acabaria com o poder franco em sua fronteira, e que era hora de concluir o trabalho. Calavun morreu em novembro de 1290, mas seu filho, o novo sultão Al-Ashraf, priorizou concluir o trabalho do pai e capturar Acre. Al-Ashraf enviou uma carta para Guilherme de Beaujeu, aconselhando-o a se preparar para a guerra desde já. O grão-mestre Guilherme tinha cerca de 60 anos. Veterano da Ordem dos Templários, iniciou sua carreira quase meio século antes, lutando com cavaleiros de Luís IX da França na Sétima Cruzada. Após o desastre, ele viu a situação dos Estados Cruzados piorar ao longo da vida, mas seu compromisso nunca vacilou. Ele era profundamente comprometido com o domínio cristão na Terra Santa e, como muitos templários dedicados, foi designado para a linha de frente das cruzadas. Ele foi nomeado grão-mestre em 1273, bem a tempo de lutar para manter o que restava do Outremer, à medida que a ameaça mameluca se tornava cada vez mais avassaladora. Guilherme estava nas muralhas de Acre com seus irmãos templários, quando um grande exército mameluco surgiu diante da cidade em abril de 1291. O exército de Al-Ashraf provavelmente foi o maior já reunido durante a história das cruzadas, e trouxe consigo nada menos que 100 máquinas de cerco. Guilherme e os outros comandantes fizeram o possível para se preparar, mas, como sempre, estavam com poucos homens. O exército mameluco superava os defensores cristãos em 7-1. Os grão-mestres das 3 maiores ordens militares, os templários, os hospitalários e os cavaleiros teutônicos, estavam todos presentes para comandar pessoalmente seus homens. Amarico, irmão do rei de Chipre, estava presente com um contingente de tropas. Todo homem apto em Acre foi convocado para assumir uma posição na muralha.
ninguém deixou de perceber que essa seria a batalha final pela Terra Santa. O ataque do sultão a Acre tinha como objetivo destruir a cidade de uma vez por todas. Em março de 1291, o exército de Al-Ashraf partiu do Egito em direção a Acre. Ele foi reforçado por contingentes de todos os cantos do Império Mameluco, incluindo a Síria. Um dos manganéis mamelucos, trazidos pelo contingente de Rama, precisou ser transportado em 100 carroças e levou um mês para ser movido. As 125 milhas até Acre cruzavam estados sem exército de campanha, assim o avanço muçulmano não teve oposição. Em 5 de abril, uma enorme coalizão mameluca apareceu diante de Acre. Era grande o suficiente para cercar Acre completamente, exceto pelo lado do mar. Deve ter sido uma visão assustadora para os cristãos que observavam das muralhas. O ataque mameluco a Acre iniciou em 6 de abril de 1291. A estratégia era simples: reduzir as muralhas a escombros e esmagar os cristãos com o grande número do exército do sultão. Christopher Tierman afirma que o exército mameluco provavelmente era maior que a população civil de Acre, que antes da evacuação que antecedeu o cerco, somava algo entre 30 e 40 mil pessoas. As máquinas de cerco de Al-Ashraf martelavam as muralhas da cidade tanto de dia quanto de noite. Milhares de sapadores muçulmanos trabalhavam para cavar túneis sob as muralhas com o objetivo de derrubá-las. Apesar do forte ataque mameluco, Acre resistiu firmemente nas primeiras semanas. Templários, hospitalários e outros lutadores nas muralhas e portões foram implacáveis e causaram grandes baixas. Sobre o vasto exército do sultão, Tierman observa que os defensores de Acre provavelmente somavam cerca de 1.000 cavaleiros e 14.000 infantaria no total. Sem dúvida, estavam em grande desvantagem numérica. As ordens militares eram a espinha dorsal da defesa cristã. A disciplina e coragem deles evitaram que a defesa entrasse em pânico. Venezianos e pisanos desempenharam um papel fundamental na defesa das muralhas, assim como um regimento de cruzados ingleses e tropas de Chipre. Felizmente, a maioria das mulheres, crianças e outros civis já havia sido evacuada para Chipre. Quando o cerco começou, uma vantagem dos cruzados era o controle do mar. Suprimentos eram trazidos durante o cerco a partir de Chipre. Navios cristãos tripulados por besteiros, arqueiros e manganelas também eram capazes de atacar os flancos do exército mameluco onde ele alcançava a costa. Isso criou alguns problemas para os mamelucos. No fim, os ataques foram insignificantes para atrapalhar as operações de Al-Ashraf. Abu al-Fida, vassalo de Al-Ashraf, oferece um valioso relato ocular do cerco. Sua crônica inclui descrições fascinantes dos ataques navais cristãos, ele escreve. A batalha foi travada furiosamente. Os francos não fecharam a maioria dos portões. Na verdade, eles deixaram os portões completamente abertos e lutaram na frente deles. O exército de Rama, em sua defesa, estava em sua posição habitual na ala direita. Isso significava que estávamos à beira-mar, com o mar à nossa direita, quando estávamos de frente para Acre. Fomos atacados por tropas que desembarcavam dos barcos, protegidas por estruturas de madeira cobertas com peles de búfalo, das quais atiravam em nós com arcos e balistas. Assim, nos vimos lutando em duas frentes, a cidade e o mar. Um navio com catapulta se aproximou e atacou a nós e as tendas pelo mar. Fomos muito prejudicados por isso. Mas numa noite, quando um vento forte soprou, o navio foi sacudido pelas ondas e a catapulta quebrou e não foi reconstruída. Sem uma grande frota chegando do ocidente, a situação provavelmente era desesperadora. O objetivo dos grão-mestres das ordens militares era resistir e infligir baixas inaceitáveis ao exército mameluco, forçando assim o sultão a recuar. Havia alguma esperança de alcançar esse objetivo, mas no fim era mais uma resistência final. Esses homens preferiam morrer a ver Acre cair
e queriam causar o máximo de baixas mamelucas antes de serem derrotados. Em 15 de abril, Guilherme de Boju lançou um ataque noturno contra a seção do acampamento muçulmano da divisão de Hama do exército. Os templários e seus companheiros conseguiram surpreender e, inicialmente, causaram pânico entre as tropas de Hama. Mas a escuridão causou confusão em ambos os lados e, no final, os muçulmanos conseguiram se reagrupar e repelir o ataque. Boju e seus homens recuaram para a cidade após perderem 18 soldados. Em 8 de maio, as defesas de Acre estavam gravemente danificadas. Em 15 de maio, os mamelucos lançaram um ataque feroz ao portão de Santo Antônio. Templários e hospitalários mantiveram a posição e lutaram ferozmente. O confronto foi brutal e sangrento enquanto os mamelucos tentavam dominar os defensores cristãos. Mas os irmãos cavaleiros resistiram firmemente e derrotaram esse ataque. Foi um momento que testou os templários e os hospitalários ao limite. Os mamelucos recuaram após perderem muitos de seus companheiros diante do portão de Santo Antônio. Al-Ashraf ficou furioso. A essa altura, os defensores de Acre estavam exaustos e famintos. Muitos estavam feridos, e apenas aqueles mais gravemente feridos deixaram de manter seu posto nas muralhas. Em 18 de maio, o sultão lançou mais um ataque total. Flechas dos atacantes escureceram o céu, enquanto tambores e símbolos muçulmanos ressoavam sem parar. Finalmente, os sapadores de Al-Ashraf conseguiram romper uma das fortificações mais importantes de Acre, a Torre Maldita, invadindo a cidade. Os mamelucos foram recebidos pelas ordens militares que lutaram para conter os invasores. O velho grão-mestre templário estava descansando naquele momento, mas assim que soube do que estava acontecendo, levantou-se e correu para ajudar seus homens. Intensas batalhas de rua ocorreram nas estreitas ruas de Acre. Os mamelucos lutavam para avançar, enquanto os templários, hospitalários e outros cruzados defendiam cada centímetro das ruas a um preço alto. Durante os combates, Guilherme de Boju foi mortalmente ferido e vários mamelucos morreram. Ele tinha cerca de 60 anos e não hesitou em participar pessoalmente das batalhas mais desesperadas do cerco. Ele morreu de pé lutando por Acre. Seus homens o seguiram e continuaram lutando. O pânico tomou conta da cidade e os poucos cidadãos restantes correram para embarcar em qualquer navio disponível no porto. Ao anoitecer, os mamelucos já controlavam praticamente toda a Acre. A fortaleza dos templários, no canto sudoeste da cidade sobre o mar, ficou sob controle cristão. Aqui, templários, hospitalários, outros defensores sobreviventes, mulheres e crianças restantes se uniram para uma última resistência. No começo, Al-Ashraf usou máquinas de cerco para derrubar a fortaleza. Mas após uma semana, a construção resistente ainda resistia. Extremamente irritado e querendo acabar logo com a situação, o sultão ofereceu condições ao marechal templário Pedro de Severo, que concordou em se render se as mulheres, crianças e todos os outros dentro do complexo templário pudessem partir sem serem molestados. O sultão aceitou esses termos. Quando os oficiais mamelucos entraram na fortaleza, passaram a assediar mulheres e crianças, discutindo sobre quem ficaria com cada uma como escrava. Ao testemunhar isso, os templários ficaram furiosos. Sacando suas espadas, eles mataram os mamelucos ofensores e trancaram as portas da fortaleza. Os templários e seus companheiros juraram lutar até a morte. Enfurecido, Al-Ashraf ordenou que seus homens destruíssem a fortaleza dos templários. Enquanto os mamelucos lutavam para romper, os cristãos finalmente mantiveram sua posição. Em 28 de maio, sapadores do sultão derrubaram a muralha externa e os mamelucos invadiram pela brecha, apenas para encontrar as espadas dos templários e de seus companheiros cruzados. A batalha foi intensa, mas aparentemente os sapadores fizeram seu trabalho bem demais. De repente, toda a estrutura desabou, matando todos que estavam dentro, tanto cruzados quanto mamelucos.
Assim, em seu momento final de desafio, os templários e seus companheiros conseguiram abater mais uma força inimiga. O cerco de Acre acabou. Al-Ashraf havia triunfado, mas a um custo terrível. Os defensores cristãos causaram grandes baixas ao exército do sultão antes de caírem, levando muitos inimigos com eles. Foi um fim trágico, mas de certa forma poético, para a história das cruzadas na Terra Santa. Templários, hospitalários e outros cruzados morreram lutando. Al-Ashraf ordenou que qualquer sobrevivente encontrado vivo na cidade fosse decapitado. Depois ele mandou arrasar toda a cidade. Com Acre tomada, os postos avançados cruzados restantes ficaram indefensáveis. Tiro foi evacuada e abandonada. Em Sidon, os templários elegeram um novo grão-mestre, Teobaldo Galdem, em agosto. Sidon, Tortosa e Atli foram todas evacuadas. Atli, em particular, há muito simbolizava a resistência templária, pois nunca havia sido tomada de assalto. Os 4 estados cruzados originais desapareceram, os mamelucos conquistaram vitória total. O templário de Tiro resumiu a situação de forma famosa em sua crônica. Tudo estava perdido, de modo que os cristãos já não possuíam nem um palmo de terra na Síria. Os templários e outros cruzados se reagruparam na ilha de Chipre, agora o único legado restante dos estados cruzados. Além, talvez, do reino armênio da Cilícia, a terceira maior ilha do mar Mediterrâneo, Chipre era uma posse importante. Era um reino rico e próspero, e sua localização fazia dele tanto um refúgio seguro contra os mamelucos, quanto o ponto de partida ideal para uma futura reconquista da Terra Santa. Apenas um grande compromisso dos poderosos reinos da cristandade ocidental poderia reverter o veredito de 1291. Será que os reis do Ocidente estariam dispostos a lançar uma nova cruzada? Em abril de 1292, após menos de um ano no cargo, Teobaldo Galdem faleceu. Ele foi substituído como grão-mestre por Jacques de Malaye, um veterano das guerras na Terra Santa. Ele era templário desde 1265. Ele era um homem inteligente, dedicado e muito respeitado. Liderar os templários após sua maior derrota não era uma tarefa invejável. E mesmo assim, ele assumiu essa tarefa com entusiasmo. Como a história revelaria, desafios ainda maiores aguardavam Jacques de Malaye no futuro. Assim como Hugo de Payenne, o cavaleiro francês que fundou os Templários cerca de 2 séculos antes, Jacques parece ter sido um homem cujo momento havia chegado. Os Templários estavam em uma posição difícil. Sua grande luta havia finalmente sido perdida. Qual seria o futuro da causa cruzada das próprias ordens militares? A cristandade simplesmente desistiria desse antigo ideal? Seria agora mais fácil para os reis cristãos ignorarem os pedidos de ajuda dos templários, que já não tinham mais nada de concreto para defender na Terra Santa? Um dos aspectos mais marcantes dos templários é a durabilidade de seu apelo. Por quase 2 séculos, eles foram amplamente idealizados em toda a cristandade latina. O chamado para a cruzada muitas vezes podia ser deixado de lado por questões mais práticas da política, mas o espírito cruzadista continuava sendo fonte de inspiração nas cortes nobres por toda a Europa. Eram canções de cruzados que eram apresentadas tanto para senhores quanto para damas. Os templários, guerreiros da fé, tinham papel de destaque nessa visão. Tiago de Vitry, o bispo de Acre, chamou os templários de leões na guerra, dóceis como cordeiros em casa no campo, cavaleiros ferozes na guerra e na igreja como eremitas ou monges, implacáveis e selvagens com os inimigos de Cristo, benevolentes e dóceis com os cristãos. O poeta alemão Wolfram von Eschenbach os retratou como guerreiros puros, disciplinados e firmes. Em agosto de 1291, o Papa Nicolau IV convocou concílios para se reunirem em fevereiro e discutir a reconquista da Terra Santa.
Entre os tópicos a serem discutidos estava se as ordens militares deveriam ou não ser consolidadas em uma única ordem. A proposta era unir recursos dos templários, hospitalários e outras ordens para criar uma força mais eficiente na luta pela Terra Santa. Carlos II de Anjou sugeriu que a ordem fosse liderada por um homem de ascendência real com uma reivindicação ao trono de Jerusalém. A nobreza europeia certamente preferiria controlar mais diretamente as ordens militares. O filósofo catalão Ramon Llull sugeriu que a nova ordem fosse chamada de Ordem do Espírito Santo e que seu líder fosse um príncipe celibatário ou um rei viúvo. No Concílio de Arão, em 1292, o Papa Nicolau ordenou a unificação dos templários e hospitalários, mas a morte do Papa em abril daquele ano impediu que o plano fosse implementado pelos 2 anos seguintes. A escolha do novo Papa desviou o foco dos templários. Os cardeais se reuniram em 1292 para eleger um Papa, mas em 1294 ainda não tinham escolhido um candidato. O idoso Papa Celestino V ocupou brevemente o trono de São Pedro e então, finalmente, o Papa Bonifácio VIII assumiu o trono papal na véspera de Natal de 1294, membro de uma das mais distintas famílias aristocráticas de Roma. Bonifácio era um jurista altamente erudito com ampla experiência como diplomata. Aqui estava um homem pronto para navegar pela turbulenta política europeia do início do século XIV. Em 1294, Bonifácio chamou Jacques de Molay à corte papal para debater o futuro dos templários e uma nova cruzada. Isso foi uma escalada crítica do conflito entre o rei francês e o Papa, mas Bonifácio VIII não era um oponente fácil. Conhecedor das leis da Igreja e defensor da autoridade papal, Bonifácio não permitiu que o rei da França usurpasse seus direitos. Filipe queria nada menos que tirar o Papa do poder. Seus advogados argumentaram que a coroa francesa era a senhora absoluta da Igreja na França, que o Papa não tinha direito de governar a Igreja na França. Não surpreendentemente, Bonifácio decidiu excomungar Filipe da membresia da Igreja. A excomunhão era uma ferramenta antiga do bispo de Roma, reservada para aqueles cristãos que violavam gravemente os ensinamentos cristãos e se recusavam a se arrepender. Bonifácio se preparou para emitir uma bula de excomunhão em 8 de setembro de 1303. Em 7 de setembro, um exército francês liderado por Guilherme de Nogaret, jurista de Filipe, aproximou-se de Anagni, onde Bonifácio estava hospedado. Nogaret capturou o Papa, manteve-o preso por 3 dias e mandou espancá-lo e torturá-lo. O objetivo era levar o Papa para Paris, onde ele seria julgado e deposto pela corte real. Indignados, os habitantes de Anagni lutaram e derrotaram os franceses, libertando o Papa, que fugiu para Roma, mas os ferimentos do Papa eram graves e ele morreu alguns dias depois. A bula de excomunhão do Papa contra Filipe nunca foi publicada, mas permaneceu à disposição na corte papal. Pairando sobre a cabeça de Filipe, como Bárbara Frail descreve, como uma espada de Damocles, a notícia do abuso de Filipe contra um papa em exercício se espalhou por toda a cristandade. Para a pessoa comum era impensável que um rei tratasse o papa dessa maneira. O incidente manchou ainda mais a reputação do rei francês, até mesmo em seu próprio reino. Durante o conflito de Bonifácio VIII com o rei da França, os templários mantiveram lealdade ao Papa. Os templários também tinham relação próxima com a coroa francesa. Com o crescimento das operações durante as cruzadas, os templários criaram um sistema para que peregrinos à Terra Santa protegessem suas finanças. Um peregrino podia depositar fundos em uma casa templária na Inglaterra, França ou em algum outro lugar da Europa. Assim, ao chegar à Terra Santa, o peregrino tinha seus fundos disponíveis em uma casa templária. Em cidades como Acre ou Tiro, o sistema anulava o risco de viajar com dinheiro e aumentava o bem-estar dos cristãos que viajavam para o Oriente. Esse arranjo era tão eficaz e os templários eram tão conhecidos por sua honestidade
que homens poderosos recorriam aos templários para administrar seus fundos. No início do século XIV, Filipe IV tomou dinheiro emprestado e contratou os templários para administrar seu tesouro real. O aumento das operações financeiras dos templários levou à criação de dois ramos da Ordem Templária: um ramo financeiro e diplomático baseado em Paris e um ramo de combate baseado primeiro na Terra Santa e depois em Chipre. Após 1291, os templários passaram a posicionar membros conforme suas aptidões pessoais. Os mais corajosos e fortes iam para a linha de frente na Terra Santa ou Península Ibérica, enquanto os irmãos mais diplomáticos ou com habilidades administrativas eram designados para casas na Europa, como Paris, onde administravam os assuntos mais mundanos e cotidianos da ordem. A zona de guerra ativa da Terra Santa exigia mais do que apenas força física. Também demandava resistência mental, a capacidade de manter a calma diante de situações aterrorizantes, compreender os sarracenos, lidar diplomaticamente, administrar forças cruzadas visitantes e gerenciar fortalezas e guarnições para manter os homens equipados. Muitos cavalos em boas condições e suprimentos bem abastecidos de volta à Europa. No cenário doméstico, os templários precisavam acompanhar a situação nas cortes cristãs, entender conflitos entre governantes e auxiliar na resolução diplomática de tensões. Esses templários precisavam ser inteligentes com dinheiro para administrar as finanças e confiáveis para manter a reputação da ordem. Eles também precisavam de bom senso de negócios para administrar propriedades, bens e empreendimentos. Esses papéis duplos dos templários os tornaram muito próximos dos governantes da Europa cristã, especialmente do rei da França. Em 1306, o rei Filipe afundou ainda mais em dificuldades financeiras. Sua guerra contra Eduardo Pernas Longas devastou o tesouro real, e então Filipe ordenou a redução do teor de ouro de sua moeda em 2/3. Essa política causou uma revolta aberta nas ruas de Paris. Fugindo de multidões de cidadãos determinados a enforcá-lo, o rei Filipe e sua corte refugiaram-se mais tarde na fortaleza dos Templários. A lenda diz que, nessa ocasião, Filipe viu a riqueza dos Templários e ficou tão dominado pela avareza que decidiu ali mesmo destruí-los e tomar suas propriedades. Essa história é inegavelmente simplista e teatral demais, pois Filipe já conhecia muito bem a riqueza sob custódia dos Templários. Mas ela faz alusão a uma verdade clara. Filipe queria tirar os Templários do caminho e queria o dinheiro deles. Mais impressionante é que os Templários provavelmente salvaram a vida do homem que, um ano depois, ordenaria sua destruição. Os Templários logo aprenderiam que Filipe IV era leal apenas a si mesmo. Filipe estava decidido a usar a riqueza dos Templários para resolver seus problemas financeiros. Ele enviou uma carta ao tesoureiro dos Templários, Jean de Latour, exigindo 300.000 florins de ouro, valor equivalente ao orçamento anual de cidades-estado italianas, como Gênova ou Veneza. Essa foi uma exigência difícil para. Grande parte da riqueza dos Templários pertencia a credores privados que viam neles uma instituição bancária confiável. Mesmo assim, Jean não hesitou em atender ao pedido do rei. Jean nem sequer pediu garantias para assegurar o pagamento de Filipe. Em 1307, ao retornar do Oriente, o grão-mestre Jacques de Molay percebeu o grande déficit nos fundos templários. Ele chegou a ordenar que Jean de Latour fosse removido de seu cargo e expulso da ordem. Pode parecer extremo, mas estava conforme a regra, que determinava a expulsão de qualquer templário que roubasse ou escondesse dinheiro da ordem, em valor superior a 4 dinares. Jean de Latour recorreu da decisão do grão-mestre ao único homem vivo que poderia anulá-la. O próprio Papa, o rei Filipe, solicitou pessoalmente que o Papa Clemente V anulasse a decisão de Molay. Clemente atendeu ao pedido.
O Papa enviou mensagem a Jacques de Molay, ordenando a reintegração de Jean de La Tour à ordem. Um cronista descreve a fúria do grão-mestre ao receber essa ordem. Jacques era um velho templário purista, veterano das guerras mais ferozes da ordem, fiel à regra. Jean de La Tour representava o burocrata experiente. Ele havia nascido em uma das mais altas patentes da aristocracia francesa e estava confiante de que conseguiria anular a decisão do grão-mestre. Jacques amassou a carta do Papa e a jogou no fogo, mas mesmo assim obedeceu ao seu mestre. De acordo com a regra templária, Jean de La Tour foi totalmente reintegrado. Barbara Freire aponta que o incidente mostra obrigações conflitantes que dividiam os templários. Os templários poderiam ser ao mesmo tempo importantes jogadores de poder na política europeia e monges guerreiros idealistas. Eles poderiam servir à causa da cruzada e também ao rei da França. Talvez o mais impressionante seja a total subserviência do Papa Clemente V ao rei Filipe IV. Não há muita dúvida de que Jacques agiu de acordo com a regra templária quando expulsou Jean de La Tour. O apelo pessoal do rei Filipe por João foi decisivo para a decisão do Papa. 100 anos antes, o Papa Inocêncio III poderia ter queimado a mensagem do rei francês. Em 1307, Filipe IV enfim agiu contra os templários. A liderança da ordem normalmente ficava baseada em Chipre, mas naquele ano, os líderes templários estavam visitando Paris. Em uma manobra rápida, oficiais reais invadiram casas templárias por toda a França, exceto pela fortaleza de Paris. Quase nenhuma dessas casas era fortificada e a maioria dos templários ali trabalhava levemente armada ou desarmada. Burocratas de carreira ou irmãos mais velhos aposentados das zonas de guerra há muito tempo. A França sempre foi a retaguarda pacífica da ordem. Ninguém imaginava que os templários teriam que se preparar para a batalha no centro das operações da ordem. Mesmo assim, em 13 de outubro de 1307, os templários em toda a França foram atacados pelos agentes do rei Filipe. Alguns conseguiram escapar e fugir, mas muitos foram presos e encarcerados. A tortura e os interrogatórios começaram quase imediatamente. Acima de tudo, os agentes de Filipe queriam obter confissões desses homens para legitimar essa operação em massa chocante e aparentemente sem lei. Filipe rapidamente passou a divulgar suas acusações contra a ordem. Seus atos, ele insistia, eram apenas os esforços honestos de um rei piedoso para disciplinar uma ordem corrupta. Filipe alegou que os templários realizavam cerimônias de iniciação heréticas, nas quais cuspiam em um crucifixo e negavam Cristo. Ele disse que nesse ritual, os templários se profanavam sexualmente e adoravam um ídolo satânico. Que evidências Filipe tinha para essas alegações? Ele tinha documentos, ele tinha provas físicas dos rituais, ele tinha em sua posse um ídolo satânico usado pelos templários em uma dessas supostas iniciações? Não, ele não tinha nada disso, por isso queria confissões dos irmãos. Para obter essas confissões, os inquisidores do rei usaram tortura. A tortura provavelmente leva a uma confissão, seja o homem culpado ou inocente. Filipe não se desapontou. Entre outubro e novembro, apenas 4 dos 138 templários presos se recusaram a admitir qualquer uma das acusações feitas pelos torturadores do rei. Muitos resistiram por algum tempo, mas após repetidas sessões de tortura, acabaram cedendo. Malcolm Barber destaca o quão bizarra era essa situação, sobretudo pela proximidade da coroa francesa com a ordem. Por décadas, os templários atuaram lado a lado com os oficiais reais franceses. Suas igrejas e casas eram ligadas aos estabelecimentos reais e, em Paris, os cargos e espaços sagrados ficavam a poucos passos das residências e santuários do rei. Essa ordem, cujos oficiais eram mais próximos do rei francês que muitos aristocratas importantes, agora é acusada de praticar satanismo abertamente, literalmente no meio da corte real. Na prática, o rei da França estava admitindo abrigar a mais desprezível das organizações bem no coração de Paris.
As instruções dadas aos inquisidores de Filipe mostram exatamente por que eles conseguiram extrair tantas confissões que leram. Você deve prometer-lhes perdão e favor se confessarem a verdade, mas caso contrário, deve assegurar-lhes que serão condenados à morte. Assim, os irmãos templários foram informados de que a única maneira de obterem perdão era admitir essas acusações. Caso contrário, enfrentariam uma brutalidade indescritível. E que tipo de torturas foram empregadas contra esses infelizes irmãos? Uma delas era a tortura do fogo, na qual as pernas das vítimas eram untadas com gordura e depois assadas sobre uma chama aberta, como um pedaço de carne. Esse método era tão doloroso que a vítima frequentemente enlouquecia. Outros tinham os braços amarrados para trás, eram erguidos do chão e soltos até que seus ombros se deslocassem. Os irmãos também foram privados de comida, de sono e presos em temperaturas congelantes, sem roupas ou cobertores. Assim começou o grande suplício dos templários na França. Durante o primeiro mês, o choque com o acontecimento se espalhou por toda a Europa. Como os templários, por tanto tempo exaltados como heróis das cruzadas, poderiam ser acusados de tais blasfêmias? Para o europeu comum da época, era inimaginável que os templários pudessem ser culpados disso. Por isso, as confissões foram essenciais para a campanha de Filipe. Ele queria exibir essas confissões diante da cristandade, garantindo que estava agindo com justiça. Mas será que as confissões seriam acreditadas? Como o mundo cristão mais amplo reagiria? Até agora, o rei não conseguiu apresentar provas para suas alegações, além das confissões obtidas de templários presos por meio de tortura. Pode ser difícil para alguns estudantes de história hoje, olhando para o século XIV, entender o quão integrada era a vida da Ordem dos Templários em Paris com a vida da corte e dos oficiais do rei. Malcolm Barber destaca que os oficiais reais supervisionavam regularmente as contas no Tesouro dos Templários e, portanto, estavam frequentemente presentes no próprio Tesouro dos Templários. Diretamente ao lado desse tesouro havia uma capela onde os templários recebiam novos iniciados na ordem. Segundo as acusações do rei, havia um ritual satânico, onde os irmãos se corrompiam, profanavam cruzes e adoravam um ídolo. Outros clientes e diplomatas que lidavam com os templários também seriam presenças constantes nesses locais. Não é como se os hóspedes estivessem limitados ao horário comercial, já que os templários ofereciam acomodações para dignitários visitantes. Barber aponta que os templários teriam que levar vidas duplas meticulosamente elaboradas, fingindo serem cristãos comuns, enquanto, ao mesmo tempo, se envolviam em obscenidades e blasfêmias tão graves que qualquer boato sobre isso teria arruinado a ordem dos templários. A historiadora Barbara Frall observa que muitos dos documentos dos processos foram adulterados. Ainda assim, durante 4 anos de pesquisa, ela reuniu todos os documentos ligados aos depoimentos dos templários no julgamento. Frale observa: a situação distinta dos templários, um templário deve estar pronto para abandonar sua própria vontade e prometer total obediência às determinações da ordem. Isso era especialmente importante, considerando o que estava em jogo para os templários. No campo de batalha, os templários juravam permanecer e lutar mesmo que tivessem sido desarmados. Eles deveriam sacrificar suas vidas em vez de recuar. Em 1188, Saladino atacava Darbzak, no Principado de Antioquia. Quando o exército do sultão rompeu as muralhas, os templários permaneceram na brecha, armados e recusando-se a ceder. Quando um templário caía, outro tomava seu lugar. Dada a gravidade dos desafios dos templários, Barbara Frale teorizou que talvez houvesse alguma iniciação secreta realizada pelos templários justamente com o propósito de testá-los ao limite. Frale especula que talvez os interrogadores de Filipe estivessem esbarrando em algum aspecto desse ritual e o interpretando erroneamente como heresia e blasfêmia. Para cumprir a política do rei,
Para entender o possível conteúdo do ritual secreto, Frale cita a situação de um templário capturado em batalha por muçulmanos. Muitos eram torturados e forçados a cuspir, ou profanar uma cruz, ou cometer outros atos ilícitos sob ameaça de morte. Frale se pergunta, será que os templários, depois de levar um novo iniciado pela cerimônia oficial, o levavam então para um local secreto e o submetiam a um teste ainda mais severo? Será que esse teste poderia ter incluído ordens de superiores para negar Cristo, cuspir na cruz ou cometer outra blasfêmia? Se fosse o caso, o que os templários esperariam do novato? Se o irmão recusasse de imediato, os líderes templários poderiam colocar uma faca em sua garganta, ameaçá-lo ou até matá-lo. Qual teria sido o objetivo disso? Isso pode ter sido uma forma de submeter o novo templário à mesma provação de uma possível captura em batalha. O objetivo não era fazê-lo negar Cristo, era ver que tipo de homem ele era. Quando confrontado com uma situação tão brutal, ele se manteria firme, ele cederia se recusasse, mesmo diante da ameaça de morte, então ele teria passado no teste. Um homem assim poderia lutar nas guerras ferozes das cruzadas? Mas se ele desmoronasse, se sucumbisse à ameaça de violência e se mostrasse disposto a trair Deus, então ele teria falhado no teste supremo. Ele jamais poderia ser um templário ou ao menos atuar nos campos de batalha. Barbara Frale, Malcolm Barber, Helen Nicholson e outros especialistas concordam que as acusações contra os templários eram falsas e que os interrogadores de Filipe criaram uma imagem fraudulenta de heresia por meio de questionamentos violentos. Mas ela sugere possibilidades interessantes. Há muita especulação nisso, mas os templários eram claramente uma organização distinta. É difícil exagerar os perigos enfrentados regularmente pelos irmãos templários, especialmente aqueles que serviam na linha de frente. É fácil supor que os líderes dessa organização ficaram endurecidos. Indivíduos intransigentes que buscavam eliminar todos, exceto os homens mais resilientes de sua ordem. Como Frale coloca, o teste expunha o verdadeiro caráter de um homem. E foi nesse momento que a coragem, o orgulho, a determinação e a capacidade de autocontrole surgiram. Por outro lado, se o que surgisse fosse uma atitude de timidez, uma prontidão excessiva para obedecer, ou, por outro lado, uma arrogância indevida, o candidato era designado para outras funções. Em 25 de outubro, os oficiais de Filipe levaram o grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, torturado, perante uma assembleia pública. Lá, o advogado de Filipe, Guillaume de Nogaret, apresentou a confissão assinada do grão-mestre e uma ordem do líder templário a todos os irmãos. Na ordem para confessar as acusações feitas pelo rei, esse foi um evento chocante que escandalizou o público francês, que já tendia a desconfiar das acusações do rei. O objetivo era permitir que a coroa mantivesse o controle. Guilherme esperava superar qualquer tentativa do Papa de ordenar a reforma dos Templários e, em vez disso, forçar Clemente a dissolver a ordem. O Papa Clemente V ficou muito irritado porque o rei da França havia prendido os Templários sem consultá-lo. De acordo com a lei da Igreja, somente o Papa estava autorizado a ordenar tal prisão. Mas o rei da França era, na época, consideravelmente mais poderoso do que o Papa, e Filipe exerceu enorme pressão sobre Clemente V. Inicialmente, o Papa resistiu às exigências do rei e até protestou contra as prisões. Mas, finalmente, em 22 de novembro de 1307, Clemente ordenou a prisão geral dos templários em toda a cristandade, seguida de uma investigação. Um autor de 1308 relatou os acontecimentos. Eles foram presos sem aviso, de repente, sem direito e sem que qualquer julgamento fosse feito contra eles. Eles foram vergonhosamente e desonrosamente encarcerados com fúria destrutiva, afligidos com zombarias, as mais graves ameaças e vários tipos de tortura, forçados a morrer ou a produzir mentiras absurdas sobre as quais nada sabiam. Segundo esse escritor, pelo menos 36 irmãos em Paris morreram torturados sem confessar as acusações.
Esse escritor, como muitos na França naquela época, via os templários como mártires que foram recompensados no céu. Clemente enviou cartas a reis e governantes de toda a Europa cristã, ordenando que prendessem e investigassem os templários. Fora da corte real francesa, praticamente ninguém acreditava nas acusações. Os governantes cristãos sabiam que Clemente agia sob influência do rei francês. Filipe tinha muitos inimigos, e os governantes europeus não queriam aceitar seu jogo de poder. Poucos podiam ignorá-lo, pois ele havia forçado o líder da igreja a emitir ordens em seu nome. O rei de Nápoles, Carlos II primo e aliado de Filipe, obedeceu de imediato. O rei da Inglaterra e o rei de Aragão eram inimigos de Filipe e se recusaram totalmente a obedecer ao rei inglês. Foi uma resposta natural. Jaime II de Aragão era bem menos poderoso que Filipe e podia sofrer ataques franceses na fronteira norte. Mesmo assim, ele não obedeceria. Em Aragão, os templários foram aliados dos reis aragoneses e lutaram bravamente na Reconquista. O rei Diniz de Portugal também se recusou a obedecer à ordem do Papa, mas declarou que não encontrou nenhuma culpa ou heresia com os templários em seu reino. Assim como os reis de Aragão, os reis de Portugal há muito empregavam templários na Reconquista, e os templários eram muito respeitados na corte portuguesa. Diniz e outros governantes ibéricos passaram anos negociando com o Papa, resultando na conversão dos templários ibéricos em novas ordens nacionais pelos próprios reis. As reações foram mistas. Nos estados fragmentados do Sacro Império Romano Germânico, o arcebispo de Magdeburgo, já inimigo dos templários e ansioso por confiscar seus bens, não teve sucesso total ao mandar prender os templários. Na maior parte da Alemanha, os governantes recusaram, negligenciaram ou falharam em cumprir a ordem papal. A opinião popular na Alemanha era amplamente favorável aos templários, e sua prisão foi vista como mais uma prova da maldade do rei francês. O Papa Clemente V exigiu que o caso contra os templários fosse entregue à Igreja. Em dezembro de 1307, o grão-mestre Jacques de Molay e outros líderes templários presos na França revogaram suas confissões, confirmando o que já era amplamente acreditado, que os templários só haviam confessado. Após ser torturado e ameaçado em uma audiência reunida na Catedral de Notre-Dame, Jacques tirou a camisa e mostrou as cicatrizes de tortura que cobriam seu corpo. Assim, Clemente suspendeu o julgamento em fevereiro de 1308, convencido da má-fé no processo. O Papa desejava interrogar os templários pessoalmente. Ele exigiu que Filipe entregasse seus prisioneiros à igreja, preocupado que o Papa estivesse prestes a arruinar o edifício de um caso que ele havia construído tão incansavelmente. Filipe se apressou para demonstrar legitimidade. Ele enviou uma série de perguntas aos doutores eruditos da Universidade de Paris, perguntando se ele havia agido legalmente ao prender e investigar a Ordem dos Templários. Aconteceu que os principais estudiosos da capital de Filipe anunciaram que estavam, em sua maioria, de acordo com a posição do rei. Os doutores de Paris, porém, disseram cuidadosamente, em linguagem tortuosa, que só o Papa tinha o direito final de julgar os templários. No início de maio de 1308, o rei reuniu representantes do clero, nobreza e burguesia da França para um parlamento em Tours, onde todos declararam concordar com a política do rei e pressionaram o Papa a reabrir o caso. Enquanto isso, os homens de Filipe ameaçaram os parentes de Clemente e espalharam boatos de que o Papa estava tendo um caso com a condessa de Périgord. Clemente cedeu. Em julho de 1308, o Papa concordou em reabrir o julgamento sob a supervisão dos bispos. Os templários e seu julgamento ficariam oficialmente sob controle da Igreja, embora os agentes de Filipe certamente estivessem de olho em tudo e garantindo que as políticas do rei fossem implementadas. O Papa Clemente anunciou que um concílio se reuniria em 1310 em Viena para decidir o destino dos templários. Filipe permitiu que o Papa interrogasse alguns templários presos, mas tentou impedir que os líderes fossem interrogados. Na fortaleza de Chinon, Clemente, no entanto, estava determinado a ter acesso aos homens que lideravam a Ordem dos Templários. A historiadora Bárbara Frale descobriu em 2001 um documento nos arquivos do Vaticano que mostrava exatamente como o Papa conseguiu alcançar esse objetivo.
A descoberta de Frale provou de vez que o Papa sabia da inocência dos Templários. Ele realmente registrou isso justamente no auge da campanha de Filipe contra a Ordem. Esse documento é o Pergaminho de Chinon, e seu conteúdo revelou um dos capítulos mais fascinantes da história dos Templários. No verão de 1308, Clemente V anunciou que se retiraria para o campo para suas férias de verão. Isso fez com que os oficiais do rei Filipe baixassem a guarda. Com o Papa ausente no verão, eles relaxaram e os representantes reais deixaram a corte papal. Poitiers para Paris. Foi nesse momento que o plano do Papa entrou em ação. Ao amanhecer, 3 dos aliados mais próximos do Papa, os cardeais Béranger, Fredol, Landolfo Brancati e Etienne de Suissy, partiram de Poitiers e viajaram direto para Chinon. É importante notar que nenhum desses homens fazia parte da comissão papal oficial que investigava os Templários em Chinon. Os cardeais reuniram-se com o Estado-Maior e informaram que o Papa pretendia resolver a controvérsia absolvendo os Templários e unindo-os aos Hospitalários. Os cardeais então realizaram sua própria investigação da Ordem. Eles descobriram que a Ordem tinha problemas de corrupção e abuso de poder, mas nada parecido com as acusações de heresia e blasfêmia articuladas por Filipe. O Pergaminho de Chinon traz detalhes que levaram Bárbara Frale a crer na existência de um possível aspecto secreto na cerimônia de iniciação dos Templários para testar a determinação dos novos membros. Os detalhes do que esse ritual secreto poderia ter incluído são confusos, mas pode ter envolvido alguma forma de violência ou ameaça de violência contra um novo iniciado. O pergaminho confirma que a iniciação não envolvia nenhum tipo de devassidão sexual ou adoração de ídolos. Os cardeais concordaram que nada disso constituía heresia ou rejeição da fé cristã. Na verdade, os líderes da ordem deveriam admitir o erro de permitir práticas irregulares e corrupções internas. Soubessem disso ou não. Pela lei da Igreja, esses problemas devem ser resolvidos em ordens religiosas por reformas, como afirmaram os cardeais. Jacques de Molay e os líderes templários receberam o sacramento da reconciliação, foram absolvidos e confirmados em comunhão com a Igreja. Eles concordaram em cooperar plenamente com uma comissão papal para implementar quaisquer reformas necessárias na Ordem dos Templários. Tudo isso foi registrado em um pergaminho de Chinon, datado de 20 de agosto de 1308, assim, por meio de uma artimanha engenhosa. O Papa havia conduzido suas próprias entrevistas com os líderes templários, bem debaixo do nariz do rei. Clemente V indicou ao rei que a questão dos Templários só seria resolvida em 2 anos. Agora, Clemente emitiu bula absolvendo os líderes templários e proibindo que qualquer um, exceto o Papa, os questionasse. Acontecesse o que acontecesse agora, o Papa havia preservado a integridade dos Templários aos olhos da Igreja. Em 1309, o julgamento recomeçou. Naquele novembro, o Papa iniciou uma comissão papal para investigar o assunto imediatamente. Os investigadores papais descobriram que os templários presos estavam relutantes em falar de qualquer forma em sua própria defesa. Todos eles temiam ser torturados novamente ou até mesmo assassinados pelos homens de Filipe. Mas então, uma nova chama de coragem surgiu entre os templários presos. Em 1310, 15 irmãos afirmaram que as acusações eram falsas e que foram forçados a confessar. Isso inspirou outros. Logo, mais de 600 irmãos presos retiraram suas confissões e proclamaram sua inocência. Os inquisidores declararam esses irmãos como hereges reincidentes, cuja punição era a morte. Em 12 de maio de 1310, um dos bispos de Filipe mandou que 54 irmãos templários fossem queimados na fogueira como hereges reincidentes. Esses templários foram bravamente para a morte, declarando mesmo em meio às chamas que eram inocentes e que Deus os vingaria. A multidão assistia solene e visivelmente comovida pela resistência desses homens. Apesar dos esforços do rei em espalhar propaganda contra a ordem, cenas como essas praticamente destruíram a imagem que Filipe queria criar. Sophia Ménage afirma que, no início, o rei conseguiu convencer muitos franceses comuns de que suas acusações contra os templários eram verdadeiras.
Mesmo que a nobreza e o clero fossem geralmente céticos, a coragem e o desafio público dos templários condenados convenceram cada vez mais o povo comum de que esses homens eram, na verdade, mártires perseguidos. A resistência templária se centralizou principalmente nos irmãos Renaud de Provence e Pedro de Bolonha. Diferente de outros templários, esses dois tinham formação jurídica e usavam a linguagem legal para refutar Filipe. Outros templários foram queimados em outras cidades. Todos morreram negando as acusações do rei. Filipe parecia perceber que as coisas estavam saindo do controle, já que suas ameaças e brutalidade pareciam cada vez mais impotentes para silenciar a resistência dos templários. De repente, os carcereiros anunciaram que Renaud e Pedro haviam escapado. Nunca mais se ouviu falar de nenhum dos irmãos. Não surpreende que poucos acharam essa explicação conveniente e convincente. Quase todo mundo suspeitava que Filipe mandou matar esses dois homens em suas celas, e os historiadores de hoje geralmente suspeitam do mesmo. O fato de o rei da França provavelmente ter assassinado dois templários extrajudicialmente diz muito sobre a realidade da situação. Isso foi uma farsa jurídica, poder puro disfarçado de Estado de Direito? Tais ocorrências suspeitas e dificuldades para a comissão papal criada pela coroa forçaram o Papa a adiar o Concílio de Viena até 1311. Quando o concílio se reuniu em 16 de outubro de 1311, o clero estava ansioso por descobrir a verdade. Quando os primeiros templários compareceram ao concílio para testemunhar, foram presos pelos homens armados de Filipe. Esses templários sumiram, assim como Renaud e Pedro nunca mais foram vistos. Filipe então reuniu seu exército e marchou para Viena em 20 de março de 1312. Nesse momento, o rei deixou de lado qualquer aparência de legalidade. Filipe não permitiu investigação independente sobre os templários. Ele já havia matado outro papa anteriormente, então Clemente certamente não tinha ilusões sobre até onde o rei estava disposto a ir. 2 dias depois, em 22 de março, Clemente emitiu a bula Vox in Excelso. Proclamava que a ordem não fora considerada culpada, mas sua reputação estava tão manchada que não poderia mais existir. Assim, Clemente a dissolveu. Como diz Helena Nicholson, não porque os templários fossem culpados, mas porque o Papa não tinha escolha nessa questão. A bula foi lida em 3 de abril e o Papa declarou que não haveria mais debates. Muitos dos clérigos reunidos ficaram furiosos. Eles vieram aqui para investigar a questão de verdade, e agora toda investigação estava sendo proibida. Na verdade, o exército do rei já resolvera a questão com tropas reais na cidade. O concílio havia terminado. Clemente entendeu que sua escolha era ou encerrar os procedimentos ou enfrentar violência aberta, talvez até a morte. Ele optou pela primeira opção. A situação era clara. O rei da França subjugou o Papa e o obrigou a adotar a política real pela Igreja. Em 6 de maio de 1312, Clemente V emitiu uma bula concedendo misericórdia aos templários que confessaram e se arrependeram. Esses templários seriam perdoados e viveriam o resto da vida em mosteiros, recebendo pensão da Igreja. Para muitos templários que ainda sofriam após anos de prisão brutal, era uma saída. Certamente muitos desses homens, independentemente de seus sentimentos pessoais, estariam dispostos a simplesmente confessar o que o rei queria ouvir e se aposentar para uma vida tranquila e segura pelo resto de seus dias. O rei da França queria, acima de tudo, uma confissão do grão-mestre Jacques de Molay, para finalmente ver o velho comandante templário rude humilhado e implorando. O perdão teria sido a cereja do bolo na vitória do rei Filipe sobre a ordem. Jacques de Molay e os principais líderes templários recusaram o caminho mais fácil. Mesmo agora, eles rejeitaram as acusações de Filipe como falsas e se recusaram a confessar. Em 18 de março de 1314, a comissão papal divulgou seu veredito final. Jacques de Molay, junto com Geoffroy de Charnay, o comandante da Normandia, Geoffroy de Gonville, comandante da Aquitânia e Poitou, e Hugh Perrot, o comandante da Île-de-France, foram todos condenados como hereges reincidentes e sentenciados à prisão perpétua.
Jacques de Molay e Geoffroy de Charnay protestaram após a leitura do veredito, denunciando em voz alta todo o julgamento como uma farsa e, por isso, receberam a pena de morte como hereges obstinados. A crítica mais forte à política de Philippe contra os Templários veio de seu apoiador, o cronista Geoffroy de Paris, que registrou a execução de Jacques de Molay. Séculos depois, as palavras de Geoffroy ainda são comoventes e valem a pena ser citadas na íntegra. O mestre contradisse o cardeal e disse a ele que acreditava em Nosso Senhor e que não havia cristão mais leal e melhor do que ele. E se por acaso houvesse algum irmão mau na ordem, isso poderia muito bem ser o caso. Ele ouvia que há pessoas más em todo lugar, mas não sabia disso. Na ordem que não nasceu de boa fé e nem na lei cristã, ele não a abandonaria, mas sofreria a morte ali, por Deus, pela justiça e pelo certo. Ninguém ali presente era tão insensível a ponto de não se benzer várias vezes ao ouvi-lo falar assim sobre sua ordem. Vendo o fogo pronto, o mestre tirou suas roupas. Eu vi o que vi. Ele ficou ali apenas de camisa, feliz e de bom ânimo, não tremia. Apesar dos empurrões e cutucões, conseguiram segurá-lo e amarrá-lo à estaca. Ele concordou com isso, feliz e jubiloso. Eles amarraram as duas mãos dele com uma corda. Antes ele pediu: Senhores, deixem-me juntar as mãos um instante e orar a Deus, pois agora é o momento e a ocasião de orar. Vejo aqui meu julgamento, o lugar onde devo morrer em breve, por isso Deus sabe que minha morte é injusta e um pecado. Então, em pouco tempo, coisas ruins acontecerão. Deus vingará nossa morte, senhores, disse ele sobre quem nos condenou. Vocês devem saber, sem qualquer dúvida, que todos aqueles que agiram contra nós sofrerão pelo que fizeram conosco. Desejo morrer nessa crença, vejam aqui a minha fé. E eu imploro que virem meu rosto em direção à igreja de Nossa Senhora, de quem nasceu nosso Senhor. Seu pedido foi atendido. Ele morreu assim e encontrou a morte de forma tão doce que todos ficaram maravilhados. Vindo de um dos apoiadores de Philippe, isso é uma condenação devastadora da política real e uma justificativa para o grão-mestre dos Templários. A maioria dos presentes à morte de Jacques de Molay acreditava testemunhar o martírio de um homem bom e justo. Geoffroy de Paris termina seu relato de forma bastante sombria. Há um grande debate no mundo sobre isso, mas eu não sei o que dizer a respeito. Alguns falam por inveja, outros por outros motivos. Eu não sei quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Você pode enganar a igreja, mas não pode enganar Deus. Não vou dizer mais nada. Tire suas próprias conclusões. Em vez de ser a vitória final de Philippe contra os Templários, a queima de Jacques de Molay foi talvez a derrota definitiva do rei. Jacques e os outros templários executados foram venerados como verdadeiros santos, com pessoas disputando para coletar relíquias de suas cinzas após as execuções. Nem as propriedades dos templários foram dadas à coroa francesa, mas transferidas pela igreja aos cavaleiros hospitalários, para que pudesse continuar sendo usada na causa das cruzadas. Além disso, tudo o que o rei construiu parecia ruir após a morte do grão-mestre. O próprio Philippe morreria menos de um ano depois enquanto caçava. Em novembro de 1314, o rei caiu do cavalo. Sofrendo o que parece ter sido um derrame cerebral, Philippe ficou agonizando por semanas antes de finalmente morrer em decorrência dos ferimentos. Alguns sussurravam, mesmo naquela época, que essa era a maldição do grão-mestre se concretizando. Parece que a maldição continuava. Em 15 anos, 3 filhos e um neto de Philippe também morreriam. Em 14 anos após a morte de Jacques de Molay, a dinastia capetiana de 300 anos estava extinta. O Papa Clemente faleceu naquele ano após longa doença. Em abril, o historiador americano Henrique Carlos Lee escreveu: Até mesmo na distante Alemanha, a morte de Philippe foi mencionada como retribuição por sua destruição dos Templários, e Clemente foi descrito como derramando lágrimas de remorso pela ruína dos Templários. Helen Nicholson questiona por que Philippe foi tão determinado em destruir os Templários. Ela mostra que a política de Philippe sobre os Templários faz sentido ao ser analisada no contexto de seu reinado. Isso fazia parte da disputa do rei com o Papa e pelo controle total do reino.
Os templários, leais ao rei da França, respondiam apenas ao Papa. Claramente, Filipe pretendia subjugar o Papa ao seu próprio poder, de fato, afirmar-se como o verdadeiro governante da Igreja na França, sem precisar responder ao Papa. Acabar com os templários fazia parte disso. Os templários eram uma potência financeira e Filipe cobiçava suas riquezas e propriedades. Para um rei desprovido dos antigos ideais das cruzadas, de fato, desprovido de qualquer respeito pelo papado ou pelas tradições da Igreja. Os templários foram apenas mais um obstáculo para Filipe, que tinha outros alvos para sua ira. E ele perseguiu outros opositores políticos com praticamente as mesmas acusações de heresia e conduta profana. O julgamento e destruição dos cavaleiros templários foram um dos eventos mais impactantes do fim da Idade Média. Certamente, Filipe não conseguiu destruir a reputação deles. Por muito tempo após sua queda, os templários foram lembrados como heróis da Era das Cruzadas. Ordens militares futuras os celebrariam como inspiração, e seu último grão-mestre, Jacques de Molay, tornou-se um símbolo de resistência justa diante da tirania. No entanto, com o passar do tempo, a controvérsia em torno da destruição dos templários alimentou histórias e lendas, até que os templários se tornaram uma das instituições mais sensacionalizadas da era medieval. Poetas e escritores usaram os templários em histórias, tanto como heróis quanto como vilões, como sábios ou como místicos. Ainda hoje, circulam histórias extravagantes sobre templários sobrevivendo na clandestinidade, criando novas sociedades secretas ou manipulando os bastidores do poder. As visões sobre os templários ultrapassaram a história e entraram na ficção dos quadrinhos. É incrível como uma ordem de cruzados medievais pode ter se tornado tão extravagante. O fascínio duradouro pelos templários, especialmente como tema de especulação e mitos, deve-se provavelmente ao seu fim dramático. No entanto, apesar das lendas, a história do julgamento dos templários revela que eles eram de fato exatamente o que pareciam ser. Uma ordem de monges guerreiros dedicados à defesa da cristandade, os templários não eram magos ou místicos das lendas, mas homens comuns, simples combatentes. Dedicados a Deus, faziam votos de defender inocentes, proteger peregrinos e lutar por lugares sagrados. Foi isso que eles fizeram e direcionaram todos os seus esforços para esses fins. Por infortúnio, eles caíram em desgraça com o homem mais poderoso de sua época, o rei Filipe IV da França, e isso, e não quaisquer crimes reais, levou à sua queda. O veredito da história é que os templários eram inocentes das acusações feitas contra eles e que, na verdade, eram exatamente o que sempre afirmaram ser. Prisões, torturas e execuções foram apenas abuso de poder e injustiças desprezíveis. Os procedimentos fraudulentos de Filipe IV contra eles lhe renderam a reputação de tirano.